Fala galera, me chamo Wolfros e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a como fazer uma importação de um banco de dados SQL Server para um banco de dados SQL do Azure, ou seja, colocar em nuvem, colocar em produção. Bom, vamos diretamente ao assunto. Eu já fiz o login, já criei minha conta no Microsoft Azure. Você vai precisar de um cartão de crédito para utilizar esse período gratuito que eu estou utilizando. Não cobra nada, tá? Mas vamos lá. Você primeiramente vai precisar de um banco de dados SQL. Você vai precisar de um servidor de SQL Server criado. No caso, eu já tenho um aqui. Para vocês não vai ter isso, mas vai aparecer uma janelinha aqui para você criar. Você simplesmente vai criar esse servidor. Não é difícil criar. Eu vou até clicar em novo aqui, ó, para mostrar para vocês como que vai ser esse processo de criação. A assinatura vai ser avaliação gratuita. Você vai criar um grupo de recursos novo, caso você não tiver nenhum, você vai criar novo, criar um nome e vai selecionar. O nome do banco de dados também você vai precisar de colocar aqui e vai precisar de criar um servidor, né? Vai aparecer uma janelinha aqui. Bom, aqui você vai colocar o nome do servidor, aqui vai ser o login do administrador, senha, confirmar senha e a localização do servidor. Eu deixei como padrão no centro-sul do Zeu, aperto OK aqui, ele vai criar. Depois disso, você pode vir para essa aba de rede e fazer algo bastante importante também, que é colocar essa parte aqui, permitir que serviços e recursos do Azure acessem esse servidor. Você coloca em sim. Aqui ele está sim por padrão, mas na verdade mais tarde ele não vai deixar, ele vai voltar para não. E eu já vou mostrar, depois que você criar esse banco, eu vou voltar para a página inicial, porque eu já tenho um banco criado. Vai aparecer aqui, vai aparecer o nome do seu banco ali em cima e o nome do servidor aqui, né? No caso, esse banco que a gente tem aqui, que a gente acabou de criar, ele está vazio. A gente não vai realizar a importação nele. A gente vai realizar essa importação em outro lugar. A gente não vai usar esse banco. Nessa aba aqui, nome do servidor, a gente vai clicar nesse link. A gente vai ser redirecionado para uma página de configuração do servidor de banco de dados em si. Para dar sequência àquilo que eu estava falando das redes, para você conseguir acessar o teu banco de dados, a gente precisa ir nessa aba aqui na esquerda, descer um pouquinho, aba de segurança, firewalls e redes virtuais. Aqui ele já está como sim, porque eu mudei, mas para você vai vir como não. Você vai pegar e colocar em sim, permitir que serviços e recursos do Azure acessem esse servidor. Você coloca em sim e salva ali em cima. Bom, feito isso, eu vou voltar lá para a configuração do servidor. A gente vai ter que fazer uma importação de banco de dados, certo? A gente vai clicar nessa aba. Antes de a gente iniciar esse processo, a gente vai precisar de algumas coisas importantes para fazer essa importação. A gente vai precisar do backup. A gente vai precisar do banco de dados, do arquivo banco de dados, para a gente enviar para ele fazer essa importação que a gente quer. Mas para isso, a gente vai precisar primeiro de ter uma conta de armazenamento. Então, depois de você ter criado o servidor de banco de dados, você vai voltar para a página inicial e vai pesquisar aqui contas de armazenamento. Vai clicar aqui, no caso, de novo, ele não vai ter nenhum, você vai criar. Você vai clicar em novo, espera ele carregar. Vai aparecer nessa janela aqui, avaliação gratuita no mesmo grupo de recursos. Tenta manter sempre no mesmo grupo de recursos, baseado nas soluções que você tem, né? Você vai colocar aqui a nome da conta de armazenamento. Ela também precisa ser única, ela não pode ser igual. Colocar a região que vai ser localizado esse servidor, esse storage, e o resto você pode deixar como padrão. Você vai clicar em examinar e criar, vai esperar um tempinho e ele vai fazer essa criação do seu storage. Certo? Feito isso, a gente vai fazer uma coisa importante. Você vai precisar de ter o SQL Server Management Studio. Você vai precisar dele por causa que é a partir dele que a gente vai gerar um arquivo
.backpack para a gente conseguir fazer essa importação, porque ele não aceita os arquivos .back de backup. Se você tem um pouquinho de experiência, né, e sabe um pouquinho de SQL Server, o SQL Server ele pode fazer backups do banco de dados, mas o tipo de extensão .back que ele gera não é compatível para fazer importação no Esri, no banco de dados do Esri. E o que ele aceita então? Ele aceita arquivos de extensão backpack, não é mochila em inglês. Mas enfim, para fazer isso, você vai clicar no banco que você quer fazer esse backup, essa importação, vai selecionar ele, vai clicar com o botão direito, clicar em tarefas e exportar aplicativo da camada de dados. O que essa tarefa vai fazer? Assim como está escrito aqui, eu vou repetir. Este assistente o ajudará a exportar o esquema e os dados de um banco de dados para o formato de arquivo backpack lógico. É exatamente esse backpack que a gente vai precisar de usar para fazer essa importação, certo? Então eu já vou adiantar esse processo. Eu passei bastante dor de cabeça para achar essa funcionalidade do SQL Server, mas enfim. Depois disso, você pode clicar em próximo. Você vai ter duas opções: salvar em disco local ou salvar no Microsoft Azure. Lembra da conta de armazenamento que a gente acabou de criar? Então, você pode ter a opção de salvar em disco local, mas para facilitar, eu achei algo bem prático, salvar no Microsoft Azure, na nossa conta de armazenamento que a gente acabou de criar. Não é interessante isso? A gente vai conectar a nossa conta do Microsoft Azure aqui. A gente vai entrar. Eu já tenho minha conta conectada aqui. Você vai colocar seu usuário e senha. Você vai selecionar qual a conta de armazenamento que tem. Você vai colocar a sua conta. Esse aqui, quase acabei esquecendo de explicar, você vai selecionar o container. Para você fazer um container, vamos voltar lá para a nossa conta de armazenamento. A gente vai precisar de criar um container para armazenar esses arquivos que a gente vai exportar para lá. A gente vai descer aqui, procurar na abinha, descer um pouquinho, vai em containers. De início não vai ter esse segundo container, vai ter só esse logs, mas você vai criar um novo container, vai colocar o nome de container e vai criar. Beleza. Depois de criado, ele vai estar vazio para você aqui, tá? Não vai ter nada aqui dentro. Mas depois de criado o container, aí a gente vai conseguir fazer essa próxima etapa aqui da importação desse arquivo backpack para a conta de armazenamento do Esri. Beleza. Aqui vocês podem ver que está o mesmo nome do container, do blob. A gente vai selecionar esse container, vai clicar em OK. Aqui de novo a gente vai selecionar esse mesmo container que a gente acabou de criar, certo? Feito isso, a gente pode clicar em próximo, concluir. Aqui ele vai fazer a exportação no banco de dados. Bom, logo depois de terminado, ele vai dar a operação concluída, todos com êxito, sem nenhum erro. Você pode fechar essa janela. Você vai abrir aquele container que você acabou de criar e tá aqui, ó. Seria este arquivo que a gente acabou de upar para a conta de armazenamento daqui, certo? A gente vai precisar desse arquivo agora para fazer a importação do nosso banco de dados. Vamos voltar para a nossa página inicial. No caso, eu não quero acessar o meu banco de dados vazio que a gente acabou de criar, eu quero acessar o servidor em si, do SQL Server. Então, eu clico aqui nessa aba e agora sim a gente vai realizar definitivamente a importação desse banco de dados. A gente vai escolher qual é o backup ou arquivo que a gente acabou de mandar para a nossa conta de armazenamento. Aqui tem a nossa conta de armazenamento, no meu caso é o Wolfram Storage, e o nosso container que a gente acabou de criar. A gente vai clicar nele também. E aqui a gente vai selecionar qual é o arquivo que a gente vai importar para fazer essa importação. Eu vou pegar esse arquivo aqui que a gente acabou de fazer, selecionar ali embaixo
Aqui, ó, já está selecionado, beleza. Ele já até pegou o nome do banco de dados como padrão, FilmesDB. Aqui você vai ter que fazer o login com o administrador do seu servidor que você tinha criado lá no início da videoaula. Você vai colocar sua senha aqui e vai dar um OK. Bom, beleza. Essa parte é um pouquinho demorada. Não se importa se ele demorar uns 5 minutinhos, talvez até uns 10 minutinhos, talvez ele até seja rápido. Ele, nesse momento, ele está fazendo a importação do nosso banco de dados e quando ele terminar, eu volto aqui. Beleza, a nossa importação do nosso banco de dados foi realizada com sucesso, vocês podem ver aqui. E para a gente testar agora, para realmente ver se deu tudo certo com a nossa importação, a gente pode fazer algumas solicitações para esse banco de dados para ver se realmente aqueles dados estão lá e as tabelas estão tudo lá certinho. Beleza, a gente pode voltar para a página inicial. A gente vai clicar nesse ícone aqui de banco de dados SQL. E aqui foi criado, tá vendo? Mais um banco de dados. Por isso que eu falei, a gente não iria utilizar aquele banco de dados que a gente criou por padrão, porque ele iria fazer uma importação e iria automaticamente criar um banco de dados novo aqui. A gente vai clicar no nosso banco de dados que acabou de ser criado. Aqui vai estar todas as informações do nosso banco de dados e a gente vai procurar aqui, ó, editor de consultas. É exatamente isso que a gente quer fazer. Bom, aqui para a gente ter acesso ao nosso banco de dados a gente precisa colocar o nosso login, que é do nosso servidor do banco de dados, e nossa senha, certo? Vamos colocar aqui. Para vocês que não fizeram ainda nenhum login no seu banco de dados, talvez ele dê algum erro falando que o seu IP não foi permitido fazer o login. Para resolver isso, simplesmente logo abaixo dessa opção vai aparecer um linkzinho em azul falando para ele fazer uma regra no firewall do seu IP para ele liberar o seu IP para fazer o login. Eu fiz isso, deu certo, e quando você fizer esse processo ele vai para essa telinha aqui de consulta. Nessa parte aqui onde tem tabelas, vamos ver se vai aparecer, ó. Apareceu todas as tabelas, filmes, gêneros e usuários que tinham no meu banco. E agora a gente vai ver se realmente tem aqueles filmes lá que a gente viu inicialmente. A gente vai fazer esse comandinho aqui, select from filmes. Vamos selecionar aqui tudo e vamos colocar executar. E já está tudo aqui, ó. Bom, essa foi o objetivo da videoaula. A gente conseguiu concluir a nossa importação, nosso banco de dados, está tudo aqui, tudo certinho, com nossos dados padrões. E é isso, galera. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E obrigado.